Escrevi Sofia, um romance dos dilemas da vida conjugal. O amor é mais dar do que receber. Então, se for interessante para a sua vida, vamos aprender. Se for interessante para a sua vida, vamos aprender. Vamos continuar aprendendo. Me chamo José Antônio de Oliveira e escrevi um romance dos dilemas da vida conjugal e tenho 49 anos de casado. Em março do ano que vem faço 50 anos de casados. E quero dizer para você com toda segurança que amar é mais dar do que receber. Aqueles que estão tendo problema com seus casamentos, precisam entender seus cônjuges, né, de uma maneira mais saudável, mais adequada, precisam entender isso, que amar é mais dar do que receber, tá bom? Quem se preocupa muito em receber vai se esquecer de dar. Leia Sofia e tenham momentos de alegria, de felicidade nessa reflexão. Muito obrigado. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Oliveira com a missão de ensinar a palavra de Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês. A semana passada nós apresentamos um trabalho baseado no capítulo 17, versículo 9, do livro do Apocalipse, que diz respeito ao oitavo rei que se considera com a ascensão do próximo Papa que vai chegar aí no poder. E mais uma vez quero aqui fazer uma ratificação. Não é nosso princípio, nem o objetivo desse canal de fazer crítica à religião nenhuma, em absoluto. Nosso objetivo aqui é esclarecer as revelações da Bíblia, aquilo que está escrito na palavra de Deus, e se para isso for necessário fazer inserção de algum assunto que esteja acontecendo no mundo, nós vamos fazer em nome do Senhor, com muito respeito à pessoa humana, com muito respeito ao direito de liberdade, de expressão, mas, como disse o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós estamos sujeitos às autoridades, sujeitos às leis do nosso país, mas muito mais estamos sujeitos ao Rei do Universo, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Criador e Todo-Poderoso, que enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, a fim de que pudéssemos herdar a salvação. Então vamos prosseguir, né, com o nosso trabalho. No tema de hoje nós vamos abordar do oitavo rei ao fim do sacrifício contínuo, que está na profecia de Daniel, capítulo 11, no versículo 31, e o nosso interesse é tão somente esse, amados irmãos, trazer aqui esclarecimento que possa contribuir com o crescimento espiritual e com a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja do Deus vivo. Meus amados, nós temos aqui referência, eu vou colocar na descrição desse vídeo as referências daquilo que eu vou falar agora. E para entrar nesse tema, para falar sobre do oitavo rei ao fim do sacrifício contínuo, de Daniel 11, verso 31, eu preciso fazer um comentário aqui, né? Coletei algumas informações aqui e eu vou passar para os irmãos, porque na medida em que for acontecendo as coisas daqui por diante, haverá algumas coisas que nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, tá? Não é nenhum achismo, eu acho que isso vai acontecer assim, não. Nós vamos trazendo referência, tá? Referências bíblicas, referências históricas, né? Para colocar aqui, para que os irmãos tenham firmeza. Não se firme na opinião particular de ninguém, mas se firme naquilo que está escrito na palavra de Deus
e compare com as coisas que estão acontecendo no mundo. Esse é o nosso objetivo. Então, para fazer essa demonstração mais segura, nós sabemos que agora, no momento em que o oitavo rei se assentar no trono para reinar, né, e fazer o seu trabalho, haverá um tempo para a manifestação daquele que a Bíblia diz que é o filho do pecado, que é o filho da perdição. Então, tem umas coisas que precisa acontecer, deve acontecer para que esse sacrifício contínuo seja tirado, que é a proposta do vídeo de hoje. O sacrifício contínuo, né, que Daniel 11:31, vai ser tirado. Então, para que isso aconteça, é preciso que o templo de Jerusalém já esteja em funcionamento e que os equipamentos do templo, tudo aquilo que é necessário para a celebração do culto judaico, ele seja disponível para que isso possa ser feito, porque existem normas, existem leis bíblicas, mandamentos de Adonai, mandamentos de Deus, escritos na Torá, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, dizendo e de que forma esse culto deve ser apresentado. Trata-se do sacrifício da tarde, né, que é o sacrifício da purificação que Israel faz para apresentar a nação a Deus, para que o povo de Deus possa chegar e adorar o Senhor. Como Israel, que não recebeu Yeshua, não recebeu Jesus Cristo, o seu Messias, que agora é também o Messias da igreja, né, o Salvador da igreja, do corpo de Cristo, então ele vai estar esperando um outro Messias. E esse Messias que ele está esperando, infelizmente, meus irmãos, será o antimachia, aquele que Paulo falou, né, na carta aos Tessalonicenses, os apóstolos falaram, Israel vai receber esse antimachia como seu Messias, porque não acredita que Yeshua de Nazaré, que Jesus Cristo, tenha sido o Messias. Eles dizem que ele não é o Messias. Eu devo fazer aqui uma observação que não é todo Israel, porque os judeus messiânicos acreditam que Yeshua de Nazaré é o seu Messias, é o Salvador. Ele que virá para libertar Israel e cumprir a Torá, cumprir as promessas de Deus na vida do povo judeu, desse povo que estão se convertendo, que estão aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Messias. Bom, então, se as coisas são assim, é preciso que seja edificado o templo e o sacrifício, é preciso que seja edificado o templo e o sacrifício seja novamente colocado em prática, a fim de que o povo judeu entre no perfil do cumprimento final das Escrituras Sagradas. Mas e se eu disser para você que tudo isso já está acontecendo e tudo isso já está em pleno funcionamento e que a maioria do povo cristão que crê em Jesus não sabe, uma grande maioria, esmagadora maioria, não sabe, não tem acompanhado, né? Alguns porque não sabe pesquisar, outros porque não tem tempo de pesquisar, e a maioria dos cristãos já acostumaram comer aquilo que é dado, né? Muitos não examinam as Escrituras e acabam passando por cima de algumas realidades que não podem ser ignoradas. Então, queridos, nós vamos agora fazer aqui, vamos lançar a mão aqui de um texto, né? de uma obra que está sendo colocada à disposição de qualquer pessoa que queira. Trata-se do trabalho que está sendo feito pelo Instituto do Templo em Israel. Já se tem notícia que um colegiado de mais de 70 rabinos se reuniram e já escolheram um novo sumo sacerdote para
ser o ministro deste sacrifício contínuo que começará a acontecer em Jerusalém, no templo, agora no terceiro templo que vai ser erigido, que vai ser construído. E eu vou ler aqui um texto para você. O texto que eu vou ler é o seguinte: a escolha do novo sumo sacerdote foi um importante passo na preparação da construção do terceiro templo, em Jerusalém. O escolhido foi o rabino Baruch Kahane, um erudito nas leis relacionadas ao serviço no templo. Ele pertence ao Instituto Baruch Alashah, criado pelo rabino Avraham Isaac Cohen Kur, e que se concentra na elucidação da lei judaica a partir das fontes talmúdicas, que é a lei oral de Israel. Desse homem do pecado que vai se levantar, que vai fazer, inclusive, a interrupção do sacrifício contínuo no templo em Jerusalém. Vamos ver aqui. No capítulo 24, versículo 15 do Evangelho de São Mateus, o homem do pecado, o filho da perdição, está escrito assim, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15, também diz: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita pelo profeta Daniel, estando assentada onde não deveria estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Queridos, então, entendam, vamos entender isso daí como sendo uma advertência de Jesus, foi uma profecia de Jesus, né? Falada aí há mais de 2000 anos, né? Seguramente há mais de 2000 anos, quando ele estava na terra pregando o Evangelho. Então, agora nós vamos ver o que vai acontecer. Presume-se que aqui a besta que sobe, né? A besta que sobe, que vem, sobe da terra, ela sobe da terra, que ela vem na largura da terra, porque o Israel fica no centro do planeta, e todas as nações do planeta, quando vai a Israel, vai subindo nas larguras da terra. Então é importante entender isso aí. Eu vou ler aqui no capítulo 11, versículos de 31 ao 35, do profeta Daniel, e acompanhe-me, por favor. Se você quiser pegar aí a sua Bíblia, quiser acompanhar também, vai ser de grande utilidade. Ele diz assim: e os braços serão colocados sobre eles. Isso quer dizer, ele vai ter ajuda. Muitas pessoas vão ajudá-los, né? Muitos poderes vão ajudar esse indivíduo, né? E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores do concerto, ele com lisonja perverterá. Mas um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Mas alguns se ajuntarão a eles com lisonja, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Veja que a profecia está dizendo que algumas pessoas vão cair, né? Não vão ser socorridos logo de imediato. Por quê? Porque são pessoas que não estão prontas, que não estão preparadas e vão ter que passar por esse processo de purificação, de embranquecimento, de provação, né? Até o fim dos tempos, porque será ainda para tempo determinado, e serem entregues
pois perante irmãos e amigos, está em Lucas 21:16, né? E sereis entregue por pais, parentes, irmãos e amigos, né? E matarão alguns de vós, o Senhor Jesus falou. 11 de Daniel, verso 35, diz assim: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda para o tempo determinado. Aí Lucas 21:16, em Lucas 21:16, o Senhor Jesus diz: e sereis entregues pelos parentes, irmãos e amigos. Olha, a igreja de Deus que está esperando o arrebatamento da igreja, agora nesse tempo do fim, deve acordar para essa realidade. Muitos dos que estão na igreja hoje estão vivendo uma vida sem responsabilidade, sem compromisso, sem o verdadeiro sentimento de servir a Deus. Muitos estão enganados, trocando culto a Deus, adoração a Jesus Cristo, né? O compromisso que nós, a igreja, temos de pregar o evangelho e de testemunhar das maravilhas de Jesus, até que outras pessoas também venham a entender, como nós entendemos, que precisamos estar preparado para quando chegar esse grande momento. Ele vai profanar o santuário, ele vai tirar o sacrifício contínuo e vai estabelecer a abominação desoladora e vai se assentar onde não deve estar sentado. Ele vai se assentar no lugar santo e vai exigir, né, que esse príncipe de Deus que está eleito para administrar o sacrifício do templo preste um culto a ele como se ele fosse Deus. Vai se cumprir a escritura que diz que ele se assentará no trono de Deus querendo parecer Deus, como se fosse Deus, mas ele não é Deus, né? Ele é homem. Bom, continuando, prosseguindo ainda no capítulo 9, olha, voltando um pouquinho aqui, ó. Abominação no lugar santo, está escrito no capítulo 9 do profeta Daniel. E ele diz assim, ó, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Eu quero aqui retomar na história, tá? Eu quero aqui retomar na história para elucidar esse texto aqui, ó. Vamos analisar de novo. Depois de 62 semanas será tirado o Messias. Essa fala de Daniel aqui, é importante perceber que Daniel falou 555 anos antes de Cristo. Mas Daniel está falando aqui do príncipe, né? Será cortado o Messias. O Messias será tirado. O Messias veio a Israel e Israel não recebeu, conforme está em João capítulo 1, versículo 12, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, será cortado. Nesse momento em que o Messias veio, era exatamente depois das 62 semanas do profeta Daniel, onde ele está dizendo que será cortado o Messias. Então, o Messias foi cortado. Isaías diz que ele foi tirado do meio do seu povo. Foi tirado dele o direito de viver, né? E foi morto e crucificado pelos nossos pecados. Isso aí que está escrito aqui no profeta Daniel, você veja bem, olha, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o tempo do fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Então você veja, amados, que no ano 70 depois de Cristo,
O general Tito invadiu a cidade de Jerusalém com os seus exércitos e demoliu o templo, incendiaram o templo, demoliu toda a beleza, a pompa, a glória, a grandeza do templo. E quando Jesus passou na frente daquele templo com seus discípulos, os apóstolos apontaram para a formosura da construção e disseram assim: olha, mestre, olha essas obras, que obra grande, que prédio grande, que maravilha. O Senhor Jesus disse: você está vendo tudo isso, mas chegará o dia em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, queridos, no ano 70 depois de Cristo, o santuário foi destruído e a cidade sofreu uma inundação do exército inimigo que destruiu a glória, a beleza e a grandeza de Jerusalém, foi levada cativa. E agora, no verso 27 ainda, do profeta Daniel, no capítulo 9, a Escritura diz assim: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana cessará e fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Olha isso. Olha, vale a pena você prestar atenção, né? Você lê no capítulo 6 de Apocalipse que virá sentado num cavalo branco, né? E foi-lhe dado um arco. Agora você vê, esse que vem assentado no cavalo branco vai trazer uma falsa paz. Mas a Escritura diz que quando todos disserem assim, a paz e segurança, então virá a repentina destruição. Tá? Então, você entenda bem que as coisas que estão aí por acontecer são coisas grandiosas que estão por acontecer, e é necessário, queridos, que o povo de Deus, o povo do Senhor, fique atento, vai orar, vai buscar a Deus, vai santificar a tua vida, vai consagrar a tua vida para que você não seja achado falho nesse momento em que Jesus há de aparecer para arrebatar a igreja. Agora, em tudo isso que eu falei, parece que sobrou um espaço vago. Cadê o arrebatamento da igreja? Paulo disse: eis que vos digo o mistério. O arrebatamento da igreja é um mistério. No meio de tudo isso, ele vai acontecer em algum momento. Porém, a respeito, o Senhor Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Alguns cristãos acreditam, né, pela exegese bíblica, de que quando o Senhor disse todo poder é me dado no céu e na terra, inclui também o poder de saber a hora que ele vai voltar. Mas também está escrito que depois que ele tiver vencido a morte, depois que ele tiver vencido todas as potestades e principados, então o mesmo Filho se sujeitará ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Olha a grandeza da obediência de Cristo, o exemplo que nós temos a seguir. Então, por isso foi que ele disse: ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Isso foi um ato de submissão a Deus, né? Um ato de submissão absoluta ao Pai, para dar ao Pai toda a honra, toda a glória, todo o louvor de que Ele é digno para todos sempre. Amém. Então, concluindo, amados irmãos, olhamos aqui para Lucas 21, 28, e o texto sagrado está nos dizendo: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
Daniel fala que até o fim haverá guerra. E Jesus fala que no fim haverá guerra e rumores de guerra, né? Então é importante estar atento a tudo isso que vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e nós ficamos aqui fazendo sempre este apelo a você. Preste atenção, porque a trombeta vai tocar e a igreja será arrebatada ante a última trombeta, antes da última trombeta. Então, fique atento, porque antes da última trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A igreja sairá da terra. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.